Feliz sábado, irmãos. Que a graça de Jesus esteja conosco. Estamos felizes mais uma vez por estar aqui na igreja no Boa Vista, rever os irmãos, os amigos e poder partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Você sabe que todos os domingos nós estamos fazendo aqui um seminário do livro profético de Daniel. Domingo passado nós estudamos sobre o capítulo 2 e amanhã nós iremos estudar o capítulo 3. Aqueles 3 jovens hebreus na fornalha ardente, você não perde por esperar. Venha, traga seus amigos, vamos juntos compreender esse assunto tão importante que é o estudo das profecias de Daniel. A ideia é que nós estudemos capítulo por capítulo, avaliando versículos que talvez precisem um pouquinho mais de compreensão, de explicação. Eu tenho certeza que ao sair das palestras, dos sermões, você vai sair daqui muito mais instruído e instruída na palavra de Deus. Sábado que vem, queridos irmãos, começa mais um evangelismo aqui no nosso distrito e eu louvo a Deus por isso. Evangelismo é a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. É uma porta aberta para que as pessoas entreguem a Cristo o seu coração. Muitas pessoas estão, você sabe, estão no vale da decisão. Tem pessoas que estão esperando somente uma oportunidade para entregarem definitivamente o coração a Cristo. Você sabe que o mesmo sol que derrete a cera, também endurece o barro. A mesma verdade, se não for a pessoa que recebe a verdade, se ela não decidir logo pela verdade, essa mesma verdade a endurece para sempre. Então, todas as pessoas que receberem a verdade precisam ser levadas à decisão por Cristo. Porque se não forem levadas à decisão, se elas deixarem isso para depois, elas vão lenta e paulatinamente endurecendo o coração em relação à verdade. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. E nós temos aí nessa semana que vem, nós iremos começar o nosso evangelismo. Quem vai estar lá? A professora Thelma. A professora Thelma é a nossa líder do Ministério da Mulher para todo o estado de São Paulo, da União Central Brasileira. Ela tem um canal no YouTube, nós estamos transmitindo aí os vídeos aí pela nossa própria página aqui da Igreja de Boa. Ela tem um canal no YouTube e ela fala sobre oração, ela tem meditações bíblicas. A professora Thelma, assim, ela fala com muita facilidade, dá para ver a espiritualidade quando ela fala sobre Jesus. Ela tem, assim, um carinho muito grande pela pregação do Evangelho. E ela nos privilegiou em estar fazendo esse evangelismo aqui no nosso distrito. Então, o que eu vou pedir para você? Se una a nós em oração. Venha junto conosco, mas não somente ore, vai além. Convide amigos teus para estarem conosco lá na central, para juntos ouvirmos a palavra de Deus. Como é que vai acontecer? Sábado de manhã, sábado que vem, de manhã aqui na igreja. Normalmente aqui na igreja, sábado de manhã. Aí nós teremos uma investidura, obrigado. Uma investidura do Ministério da Mulher para as mulheres missionárias, às 4 horas da tarde na Igreja Central. Então nós temos aqui algumas mulheres que serão investidas, e aí eu vou convidar toda a igreja para assistirem aí a investidura dessas mulheres. Aí no domingo, todos nós iremos para a Igreja Central, então isso quer dizer que não vai haver culto aqui na nossa igreja, votamos isso inclusive agora de manhã. Então nós iremos todos nós para a Central, para a partir de domingo estarmos todos os dias lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado de manhã, de novo aqui na igreja do Boa. À tarde nós terminaremos lá com o batismo. Então eu vou pedir para vocês que nos ajudem em oração, convidando os seus amigos e estando presente. Não diga assim, eu não vou, mas o meu amigo vai. Eu não vou, mas o irmão fulano vai. Não pense assim, porque se você não for, nada acontece. Nada vai acontecer. Por isso a importância de você estar conosco lá. A sua presença fortalece o movimento, fortalece o evangelismo, tá bom? Então vou pedir para vocês estarem lá conosco para juntos pregarmos o evangelho de Cristo. Muito bem, dito isso, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Se você saberia responder em uma frase qual é o propósito da sua existência nesse mundo? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, por que você nasceu aqui?
Por que você nasceu nesse mundo? Qual é a razão da sua existência nesse mundo? Você saberia responder? Numa frase. Pensa aí. Tenta formular uma frase aí. Eu estou nesse mundo por causa disso, disso, disso e daquilo. Pensa aí. Alguém gostaria de responder essa pergunta? Eu sei que é difícil responder essa pergunta assim no meio de todo mundo. A gente não se preparou para ela, né? Aí vem um pastor e faz uma pergunta difícil dessa. Pastor, peraí, me dá um tempo. O propósito da nossa existência nesse mundo é um só, queridos. Ele divide em duas partes, mas é um só. O propósito da nossa existência nesse mundo, primeiro, é conhecer a Deus e a sua vontade, a fim de que nós possamos ordenar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Esse é o primeiro e mais importante propósito. Ligado a esse, é falar desse Deus que nós conhecemos para as pessoas que ainda não conhecem. Só isso. Mas, pastor, eu tenho um sonho de construir uma casa bonita, comprar um carro confortável. Pastor, eu tenho um sonho de viajar para Disney, para a Europa, para Israel. Bom, isso aí você pode ter sonho, não tem problema, não é pecado, não tem problema de você fazer isso. Mas entenda que todos esses sonhos que nós temos, esses planos e propósitos de vida, são todos em segundo, terceiro e quarto lugar, porque o primeiro propósito da minha e da sua existência deveria ser conhecer a Deus e a sua vontade e falar de Jesus para as pessoas. Por que você acha que isso é importante? Presta atenção. Se você não conhecer a Deus e a sua vontade, e nem falar de Jesus para outras pessoas, você envelhece nesse mundo e morre. E depois vai ressuscitar para receber a condenação eterna. Porque sem Deus, sem Cristo, ninguém se salva. Então você e eu precisamos conhecer a Deus e a sua vontade e aplicar a nossa vida em falar dele para as pessoas que estão jazendo em trevas. Por isso, o tema de hoje, pescadores de homens, o nosso chamado. Gostaria também de cumprimentar nossos amigos que estão em casa nos assistindo, que a graça do Senhor Jesus também alcance você onde quer que você estiver. Saiba que aí onde você estiver, você também pode juntar-se a nós em adoração. Você cantou conosco, você orou conosco, e agora Deus vai falar ao seu coração através da palavra explanada. Que o Senhor Jesus possa também ricamente te abençoar. Seja bem-vindo ao nosso culto virtual. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 4, versículo 16 a 22. Mateus capítulo 4, versículo 16 a 22. Esse é o texto base para a nossa meditação, e eu gostaria de dizer que esse texto, Mateus está citando Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Capítulo 4, versículo 16, assim diz a palavra. Eu vou fechar os olhos, vou orar mais uma vez antes de ler a palavra. Se você puder se ajuntar à minha oração, eu agradeço, tá bom? Ore comigo. Pai querido, a tua palavra está aberta e ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela nos apresenta Jesus e ela nos conduz à santificação. Pai, nós somos pecadores e precisamos e carecemos do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra. Venha através do Espírito Santo iluminar a nossa mente, o nosso coração, purificando-nos a fim de que a Tua palavra venha e faça em nós aquilo que nós necessitamos. Nos conectar com o céu, nos conectar com Jesus. Pedimos que o Senhor desconsidere o mensageiro. É um pecador que carece da sua graça, da sua misericórdia. Mas que Jesus, somente Jesus, seja exaltado e que todos aqui possam ser capazes de lembrar da mensagem e se esquecer completamente de quem pregou, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, capítulo 4, versículo 16 em diante diz: o povo que
vivia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí diante, começou a pregar e a dizer. De aí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venha comigo e eu os farei pescadores de gente, de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. O que é interessante nesse texto é que, de fato, Mateus está citando Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Nesse primeiro versículo 16, fala que o povo que vivia nas trevas viu grande luz. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Qual é a luz que surgiu ali? Obviamente, Jesus, porque aí diz que daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Então a luz brilhou em meio às trevas daquelas pessoas e elas viram a Jesus. Mas esse texto que nós acabamos de ler é uma citação de Isaías 9, versículo 1 e 2, que traz uma palavra diferente. Mateus, eu acho que ele amenizou aqui a mensagem. Vamos lá em Isaías 9, versículo 1 e 2. Isaías 9, versículo 1 e 2, lá está a mensagem original que Mateus usa para escrever acerca de Cristo. E ali no verso 1 diz assim, ó: mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Agora o verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Olha como que a passagem de Isaías é mais profunda, né? Os que viviam na região da sombra da morte. Inclusive, tem versão que diz que aqueles que jazia nas trevas ou jazia na escuridão. Jazer é morrer. Estavam mortos no seu pecado, nos seus delitos, né? Queridos, a Galiléia nos tempos de Jesus era habitada na grande parte por gentios. Ali naquela região, o verso 15 fala que era a Galiléia dos gentios, né? Que naquela região havia muito secretismo religioso, havia mistura de crenças. Havia alguns judeus que acreditavam de fato na religião pura do judaísmo, mas muitos misturavam suas crenças com as crenças gentílicas em deuses pagãos. De fato, aqueles que moravam na Galiléia, no tempo de Jesus, realmente estavam tateando, procurando o caminho correto, mas estavam em plenas trevas, sem saber que caminho andar para agradar a Deus. Mas diz aí o verso 23 do capítulo 16 de Mateus, que Jesus ia por toda a Galiléia pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades do povo, porque não há caso difícil para Jesus. Tinha endemoniados, tinham leprosos, tinham pessoas cegas, coxas, que foram curadas por Cristo. Mas não era os milagres que fez a luz brilhar, era a pregação. Está ouvindo o que eu estou dizendo? A pregação do evangelho acendeu a tocha que iluminou aquelas pessoas que jaziam em trevas. Aí nós vimos aí o verso 23, o capítulo 4, Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, né?
pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades do povo. E aqui está a Galileia, esse pedacinho aqui, ó, em lilás. A Judéia está aqui embaixo, Jerusalém está aqui. Jesus estava em Nazaré. Quando ele voltou do Egito, que estava aqui embaixo, lembra que ele fugiu para o Egito, fugindo de Herodes? Quando ele voltou para a sua terra, ele voltou para Nazaré, lá na Galileia. E ali em Nazaré, ele começou o seu ministério. Só que essa região aí era uma região, de fato, que tinha um sincretismo religioso muito, muito forte. O verso 24 diz que as notícias sobre ele, sobre Jesus, se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Houve ali, novamente, a esperança raiando no meio do povo. Aquelas pessoas nasciam paralíticas, aleijadas, e morriam dessa forma. Porque não havia esperança na medicina para curar um cego de nascença, por exemplo. Ou um cego que perdesse a visão no meio da vida. Não havia esperança nenhuma para aquele que estava morto. Morreu, acabou, em terra. É assim que as pessoas dizem, há jeito para tudo, mas não há jeito para morte. Mas quando Jesus entrou naquela região e começou a pregação do evangelho naquela região, aí, amigos, a esperança raiou novamente. As notícias sobre Cristo se espalharam rapidamente, de maneira que a sua fama era irresistível, a ponto de ele chegar em uma cidade e já ter uma grande multidão esperando por ele. Mas lembre-se que o propósito de Jesus em viajar por essa região era para pregar o evangelho. E quando ele pregava o evangelho, as pessoas traziam os doentes, os enfermos, e ele os curava. Mas se não tivesse nenhum doente, ele só pregava o evangelho, e isso já caracterizava a luz que já estava brilhando no meio do povo e a esperança que adivinha através da pregação por Jesus. Você sabe que uma das maiores paixões, eu posso dizer que a maior paixão de Cristo era a gente. Jesus amava pessoas. Jesus ama pessoas. Jesus vivia rodeado de pessoas. Jesus era incapaz de passar diante de um sofredor sem fazer alguma coisa para amenizar o seu sofrimento. Jesus amava fazer as pessoas felizes. Jesus amava ver o brilho nos olhos das pessoas quando ele trazia esperança para elas. O ministério de Jesus era totalmente desinteressado. Ele se interessava pelas pessoas pelo que elas eram e o que elas significavam, não pelo que elas tinham de recursos. Pelo contrário, eles não tinham recursos nenhum. A maior parte eram pessoas miseráveis, pobres, não tinha nada para oferecer e mesmo assim Jesus se interessava e interagia com elas. E isso lhe rendeu uma fama irremediável, irresistível. Por onde Jesus ia, as pessoas acompanhavam. As pessoas estavam sempre ao redor de Cristo, apertando a Cristo, porque queria ouvir-lhe a palavra, queria ser beneficiado por um dos seus milagres, né? Por isso a multidão o seguia. Era muita gente, a ponto de Mateus, no verso 5 agora, nos dizer que grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Ou seja, toda a Palestina, toda aquela região do Oriente Médio, onde houvesse pessoas, essas pessoas eram atraídas para Cristo. Não importa qual é a distância que Jesus estava deles, não importa se eles tinham que andar quilômetros e mais quilômetros até encontrarem a Cristo, eles não mediam esforços para estar na presença do Galileu, daquele que lhes trazia esperança. Bom, por essa razão, por Jesus estar sendo apertado de bastante gente, uma grande multidão o seguia, por essa razão, Jesus precisava de uma equipe para atender essas pessoas, sim ou não? Jesus um dia disse assim, em um lamento, palavras que dá para ver assim, um lamento de Cristo. Ele diz assim, orai ao dono da seara para que ele mande mais ceifeiros, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Olha só, Jesus
queria montar e montou uma equipe. Ele precisava de uma equipe de pessoas que partilhasse do mesmo interesse que ele tinha pelas pessoas, que fossem apaixonadas por gente, assim como ele era apaixonado por gente. E aí ele montou a sua equipe. Diz a Bíblia que depois de orar, o Senhor Jesus saiu para uma caminhada junto ao mar da Galileia. E ali encontrou alguns pescadores. Os primeiros foram Pedro e André, e depois João e Tiago. Pedro e André, João e Tiago. E ele fez, obviamente, aí o chamado para esses pescadores. Veja o que diz o verso 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Tem uma anedota, uma história que se conta por aí, que não é verdadeira, obviamente, mas serve para ilustrar aí uma verdade. Diz a Bíblia que quando Jesus veio para a terra e foi para o céu, os anjos estavam ansiosos para saber o que aconteceu na expedição terrestre, né? Senhor, nos conta, como é que foi? Todo mundo se converteu? E Jesus olhou para ele assim: não, o mundo inteiro não se converteu. Aliás, inclusive, eles me mataram. E eu estou aqui porque eu ressuscitei no terceiro dia. Ninguém se converteu. Alguns poucos. Uns caraminguados. Deixei lá 500. Mas, Senhor, bilhões de pessoas têm na Terra, 500 somente? Então, Senhor, o Senhor treinou uma equipe dos melhores, os mais influentes homens, com os melhores e maiores recursos nas mãos. E Jesus olhou para ele assim: também não. Eram analfabetos na sua maior parte. Mas eram ricos? Não, eram pobres, pescadores. Diz a história que os anjos bateram na testa e perguntou assim: Senhor, qual que é o plano B? E Jesus olhou assim: não tem plano B. É com esses que eu irei mudar o mundo. Você sabe qual que é a religião maior do mundo? Tem várias religiões, né? Tem o islamismo, budismo, cristianismo, judaísmo, hinduísmo. Tem uma série de religiões. A maior religião do mundo é a religião cristã, com 2,3 bilhões de adeptos. Graças ao que esses homens fizeram. Jesus precisava de uma equipe e formou a equipe com esses homens, e eles de fato se tornaram pescadores de homens, porque eles largaram as redes e começaram a pregar o evangelho. Verso 21, e indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as redes. E Jesus os chamou. Olha só a resposta. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Você sabia que dos 12 apóstolos, 7 eram pescadores? Interessante, né? A maior parte eram pescadores, 7 eram pescadores. Nós vimos chamar de 4 aí, mas tem mais 3. Por que Jesus chamou pescadores, né? Não era para se perguntar? Por quê? Ele estava à busca de uma equipe. Essa equipe deveria ser uma equipe capacitada, uma equipe com habilidades específicas para serem pescadores de homens. E por que pescadores? Bom, algumas razões, pelo menos 3 eu aponto aqui. A primeira razão era que os pescadores eram homens ativos, não eram pessoas à toa. Os pescadores, meus irmãos, ficava o dia inteiro no trabalho da pesca, o dia inteiro. Quando não estavam na pescaria, estavam cuidando das redes. Ou então estava se preparando para a próxima pescaria. Ou então estava separando o que havia pescado. O Senhor não busca pessoas inativas. É as pessoas ociosas que não fazem nada. O Senhor tem uma mensagem para elas. Dizem: vai ter com a formiga, ó. Segundo, os pescadores tinham de ser corajosos e pacientes. Pensa num grupo corajoso, era os pescadores. Você enfrentar uma tempestade em terra firme é fácil. Entra debaixo de uma casa bem firme ou dentro de uma caverna, se abriga em qualquer lugar e só esperar a tempestade passar. Agora enfrente uma tempestade no meio do mar.
Pescadores tinham que ter coragem, mas também tinham que ter paciência, porque é preciso coragem e paciência para levar pessoas a Cristo. Terceiro, os pescadores precisavam ter fé. Você sabe por que precisavam ter fé? Por uma simples razão. Eles não viam os peixes. Eles olhavam para o mar, mas não via peixe nenhum. Aliás, o melhor horário que eles julgavam para a pescaria, que horas que eram? À noite. À noite enxerga alguma coisa? Eles não sabiam onde estavam os peixes, mas eles acreditavam. Se eles jogassem as redes, pescariam grandes peixes e grande quantidade de peixe. Isso é fé. Eles precisavam de fé. Para ganhar pessoas para Cristo, para ser pescadores de homens, precisa também fé e coragem. E os barcos? Como eram os barcos dos discípulos? Às vezes a gente pensa num barco grande, mas não é. É praticamente uma canoa, né? Olha o tamanhozinho do barco. Cabiam 4, 5, 6 pessoas, mas diz a Bíblia que um dos barcos estavam com alguns dos discípulos de Cristo, e eles pegaram uma grande quantidade de peixe, tinha outros barcos ao redor. Por quê? Porque eles não tinham um barco grande o suficiente para caber 12. Então eles precisavam compartilhar aí barcos, porque os seus barcos eram pequenos. Obviamente não eram homens ricos, eram homens sem recursos. Os seus barcos eram barcos pequenos. Deixa eu mostrar um barcão para você. Uma barca grande, um barco grande. Está vendo esse barco aí? Esse é um barco de pesca japonês. Os grandes navios de pescas de hoje, amigos, eles se movem, sabe como? Se movem por propósito. A essência do barco de pesca é a pescaria. É a essência, o propósito. Eles não têm passageiros, somente tripulantes nesses barcos. Esses barcos aí não levam as pessoas para a colônia de férias. Não, não. Eles não ficam levando o turista para conhecer lugares paradisíacos. Não. Quando eles saem, quando eles desatracam do cais, eles fazem por um propósito. Qual é o propósito? Pescar. Esse é o único propósito que move a existência desse barco. É a pescaria. Esse é o barco de pesca. Deixa eu mostrar um grande transatlântico para você. Esse aí é o famoso Allure of the Seas, conhecido como Fascínio dos Mares, um grande transatlântico. É um cruzeiro destinado ao entretenimento, aos passeios, às viagens dos sonhos. Diferente daquele, esses aí poderia carregar 6.000, pode carregar 6.360 passageiros, tripulantes 2.100, 225 mil toneladas no total é o peso, 362 metros de comprimento, 60 metros de largura, 74 metros de altura, 65 acima do mar, 65 metros acima do mar e 9 metros embaixo do mar. Olha o tamanho desse negócio. Como um prédio de mais de 25 andares. Sabe quanto custa? Mais de 6 bilhões de reais, mais de 1 bilhão de euros. Esse é um lugar de entretenimento. Você lembra o tamanho do Titanic? O Titanic era grandão, não era? Imenso, imenso barco. Ele diante do Titanic, olha lá. Olha o tamanho desse barco diante do Titanic. O Titanic parece um barquinho, né? Perante o Allure of the Seas. O propósito, entretenimento. E o que é entretenimento? Se você for lá no Google, se você for no dicionário, entretenimento é o ato de entreter, recriar, distração, passatempo, divertimento, ocupar atenção, brincadeiras. Isso que move esse grande transatlântico. E o dono desse barco ganha bilhões a cada ano somente entretendo as pessoas. Um economista que viveu no século XIX, foi ele quem trouxe uma pesquisa que demonstra que 20% dos vendedores ganham mais de 80% das comissões. Se você pega um grupo de vendedores, 20% desse grupo
ganham as maiores comissões. 20% dos clientes respondem por 80% dos lucros. Ele dizia, 20% dos membros da igreja fazem 80% do trabalho e 80% dos membros da igreja são meros espectadores. Isso é a maior tragédia para o cristianismo. Você sabe o que nós estamos presenciando e vivenciando nas igrejas? Nós estamos vivenciando igrejas que são mais centros de entretenimento do que uma agência missionária para ganhar pessoas para Cristo. É isso que nós estamos vendo. As nossas igrejas são preparadas para entreter as pessoas, então nós vamos trazer as melhores músicas, os melhores pregadores, os melhores programas. Só que quem faz isso está fazendo com uma ótima e maravilhosa intenção, mas quem faz isso não passa de 20% da membresia da igreja. E os outros 80% são espectadores, meros espectadores do que acontece aqui. Esses meros espectadores, eles vivem a busca de mais programas e melhores programas. A ponto de que, se tiver um programa aqui, na Igreja do Boa, e eles souberem que o pastor Bulhão e o Arauto dos Reis estão na central, eles deixam o programa aqui da sua igreja para irem naquele programa. Porque eles querem entretenimento. 20%. Isso é uma tragédia. E esse indivíduo, Vilfredo Pareto, ele afirma que para muitos fenômenos, 80% das consequências advém de 20% das causas. Deixa eu fazer uma pergunta para a Igreja do Boa. Para a queridíssima Igreja do Boa, que tem um carinho muito grande para essa igreja. Mas eu preciso fazer essa pergunta aqui. A nossa igreja é um barco de pesca ou um lugar de propósito ou um lugar de entretenimento? Essa resposta é nós que precisamos dar. Será que nós estamos envolvidos como igreja e tudo que nós temos feito tem sido com o propósito de pregar o evangelho e cumprir a grande missão que Deus nos concedeu? Precisamos responder isso. Você está embarcado, pergunto para você de maneira pessoal, você está embarcado em um barco de pesca? Ou você quer e prefere um transatlântico, um cruzeiro, onde tem conforto, melhor comida, melhor programa, paisagens exuberantes, locais paradisíacos, e você quer mais ser levado? O que você procura na igreja? Para que existe a igreja para você? Essa é uma pergunta sincera e demanda uma resposta igualmente sincera. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vou dizer para você. Deus não chamou você por causa da cor dos seus olhos. E nem por causa da sua conta bancária. Deus lhe chama para que você seja um agente de salvação. Tem pessoas aí fora que estão entre o alpendre e o altar, clamando a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua verdade? Permanecerão lá se nós não formos entregar a ela a verdade que ela tanto está buscando. Você sabe que antes de vir para a igreja adventista, eu não nasci na igreja. Meus pais não eram adventistas. Na minha maneira simples de orar, eu orei a Deus um dia: Senhor, me mostra a tua verdade. Senhor, me mostra a tua igreja, porque eu quero ir para a tua igreja. Eu não quero ir para a igreja A, B e C. Qual que é a tua igreja nessa terra? Eu quero a minha salvação. Eu fiz essa oração. E adivinha o que aconteceu? 2 irmãos, jovenzinhos assim como eu. Assim como era eu, né? Eu tinha na época 20 anos. Na minha idade, foram na minha casa, sábado à tarde, para me dar estudos bíblicos. É assim, Deus, Ele ouve a oração das pessoas que estão em busca de luz, em busca de salvação, e adivinha o que acontece? Deus leva pessoas até elas. Você se lembra de alguns exemplos bíblicos. No capítulo 10 de Atos, você encontra a história de
de Cornélio, centurião romano, que fazia esmolas, fazia suas orações, e um anjo apareceu para ele e disse assim: vá, chama Pedro. E Pedro saiu de onde estava, e foi até ele. Pregou o evangelho, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles falavam em línguas, e Pedro os batizou. Esse mesmo anjo que pediu, vá e chame a Pedro, ele mesmo poderia ter pregado, mas não é o método do Senhor fazer assim. Ele usa ser humano, pecador, para salvar outros seres humanos. A pergunta é, onde é que você está embarcado? Num barco de pesca? Aliás, refazer a pergunta. Em que você gostaria de estar embarcado? Qual a sua preferência? Um barco de pesca? Só que no barco de pesca não tem esse conforto que tem o transatlântico lá, o cruzeiro. Ou você gostaria do cruzeiro? Nós somos chamados para sermos um barco de pesca, pescadores de homens. Sermos apaixonados por gente. Ei, amigos, eu vou mostrar para vocês aqui uma das minhas missões. Eu gosto muito de pregar o evangelho. Já viajei por vários lugares pregando o evangelho e já atravessei esse oceano e fui pregar o evangelho no continente africano. Louvado seja Deus pelo privilégio que Ele me deu de visitar aquele país. Tive o privilégio de liderar essa equipe de 25 pessoas, 9 pastores e o restante membros da igreja, composta de profissionais de saúde, profissionais liberais. Aqui é em Angola. Presta atenção aqui. Esse homem aqui, esse é o Maia. O Maia é um adventista que tem um coração na igreja. É um homem muito rico. Está vendo esse prédio, esse complexo está atrás dele? Isso aqui é uma universidade, é dele essa universidade. Mas igual a essa, ele tem outras universidades espalhadas por Angola. Ele tem empresas de transporte. É um homem muito rico. Quando nós fomos para lá, ele bancou toda a estadia, traslado e alimentação de 25 pessoas, para que nós pudéssemos pregar o evangelho lá no seu país. Ele colocou à nossa disposição um ônibus que ficava à nossa disposição 24 horas por dia, e uma ambulância, porque nós tínhamos enfermeiros e médicos entre nós. Pagou o hotel, pagou a alimentação, e nós desembarcamos na capital, Luanda, isso em 2023. Desembarcamos, esse aqui é 2017, 2023 foi outra equipe. Desembarcamos em Luanda e deveríamos sair de Luanda. Luanda fica no litoral, na praia. E nós deveríamos ir para o centro do país, na cidade de Huambo. Para você entender, é como se você sair de Santos e ir para Brasília. Mesma coisa. Mais de 600 quilômetros. Só que as estradas de Angola não são iguais às estradas do Brasil. E olha que as estradas do Brasil não são as melhores. Como que nós iríamos para lá? Nós íamos de van. Sabe essa van escolar? Nós sentamos no banco, eu sentei no banco, eu senti a armação de ferro nas minhas costas. Nós íamos viajar 12 horas dentro dessa latinha. Só que quando nós colocamos as malas, você já viu como é que brasileiro vai viajar, leva um monte de coisa. 25 pessoas dentro daquela van, não coube as malas. Ixi, e agora? O que aconteceu? O que aconteceu? O que não fazer? O que não fazer? Esse homem era dono de uma empresa de ônibus, de transporte. E ele chegou para nós e falou assim, eu tenho ônibus para levar vocês, mas eu não vou dar um ônibus para levar vocês. Eu vou fretar um avião para levar vocês. Olha que benção. Essa aqui, é a secretária, braço direito do Maia. Essa é a Filomena. A Filomena, secretária, nos acompanhou, só que ela não era adventista, era evangélica. Então, o Maia falou assim, você acompanha eles porque eles têm dólar, né? E tem que trocar pela moeda local. Quando você vai para esse país, você tem que levar dólar. Então, você troca pela moeda local. Então, ela tinha dinheiro e trocava para a gente. Então, ela fazia os pagamentos da comida, do hotel e tal, e ela nos acompanhou.
E ela foi para as conferências bíblicas. Nós pregávamos, eram 9 pastores, 9 lugares de pregações diferentes. Eu fiquei na central de Uambo, mas cada um ficou em um ponto específico pregando o evangelho. E ela nos acompanhava assistindo às pregações. Ela não era adventista. Ela e a sua filha. O nome da filha dela é Henriqueta. Diferente, né? Henriqueta. As duas nos acompanhavam. Esse aqui era o Relações Públicas da associação que nos recebeu lá no aeroporto e fez todo o traslado para a gente. E aí nós fomos para as igrejas. Chegamos lá em Uambo e aí eu levei, nessa época, em 2017, eu estava na associação como departamental de evangelismo. Em 2015, 2016, eu era pastor da central de Varginha, sul de Minas. E lá nós tínhamos tem ainda a irmã Aline, que era diretora de música da igreja. Eu tinha levado na igreja de Varginha o pastor Francisco Lungumbululo. Francisco Lungumbululo é o sobrenome dele. Duvido você falar igual. Ele e a esposa dele. Nessa ocasião, ele era o presidente da associação e com ele que tratei a missão, para a gente ir lá fazer a missão. E ele preparou tudo isso aí. Esse contato com o Maia foi ele que fez e tal. E aí a igreja de Varginha começou a cantar. E eu olhei na face do pastor Francisco, que carinhosamente nós chamamos ele de pastor Neto, assim, a frustração de ver o povo daqui do Brasil cantando. E aí a esposa dele não aguentou, falou assim: irmãos, por que não cantam? Por que não abrem a boca? Cantem! Todo mundo ficou assim, espantado. Não é que essa mulher vem aqui no Brasil e fala isso da gente, né? Mas eu tinha falado para eles que quando você vai em Angola e vê o povo de Deus, a maior parte do país é cristã. E a maior parte do país é adventista. Que coisa maravilhosa. Na cidade de Uambo, é uma cidade grande, 800 mil habitantes. Assim, tamanho de São José dos Campos. A maior igreja em número de membros é a igreja católica, segunda igreja adventista. Se você for ao sul do país, na cidade de Lubango, que é uma cidade grande, 600 mil habitantes, a igreja adventista bate na igreja católica em número de membros. A igreja adventista é muito grande. Você anda nas ruas, você tropeça em adventista. Aí eu fui para lá em 2005 e vi o povo cantando, fiquei espantado com aquilo lá. Como é que esse povo canta? E aí eu falei para o povo, para a igreja de Varginha, que nós não sabemos cantar, nós deveríamos aprender com os angolanos a cantar. E eles: você está exagerando, pastor? Aí o pastor foi lá, pregou, viu realmente que nós não sabíamos cantar. Aí eu fiz questão: Aline, você é diretora de música, você vai para Angola comigo. Eu fiquei desafiado. Você acha que eu estou mentindo? Então vem comigo para Angola. Eu levei ela para Angola. Aí lá na Angola, essa aqui é a igreja onde eu pregava. Todas as noites era 1.500, 2.000 pessoas. Aí no sábado de manhã juntava as outras igrejas para assistir a pregação, aí dava 4.000 pessoas. Central de Umbumbo. Aí eu pedi para eles cantarem. Aí eu lembrei, eu olhei para a Aline e disse: Aline, e aí o que você achou? Vamos cantar de novo, pastor? E gravar e mostrar para o nosso povo lá? Vamos ver se dá para sair o som aí. Vai ter som. Vamos ver eles cantando. Olha como eles cantam. Acho que tem que voltar aí. Dá um clique na tela aí, vamos ver se dá certo. Ah, que pena que não tiver aí. Sai da apresentação e vê se dá para... No slide dá para ser. E o povo cantando é uma maravilha, viu? Eu quero mostrar isso para vocês. Vamos ver se dá certo. Gente, vai ter que todo mundo ir lá para Angola. Vamos para Angola? Tem um microfone.
Vai dar certo? Vai? Se não der, eu coloco aqui no meu tablet e coloco o microfone aqui. Som. Som. Vai sair som se eu fizer assim. Som. 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 Se não der, eu coloco. Ah, que pena. Então, mas não está aqui o vídeo. Tá na apresentação. Estava na apresentação. Mas aqui na apresentação não está saindo o vídeo, não sei porquê. Poxa vida. Eu vou ter que pregar outro sermão aqui, né? Ah, que pena. Ah, tá. Não, volta aí, eu acho que eu descobri o que é. Eu acho que eu descobri o que é. Volta na apresentação. Essa aqui é foto, o vídeo está na frente. Vamos ver. Essa é foto mesmo. Eu estou tentando, aí não vai dar certo. Olha só. Esse aqui é sábado de manhã e aqui está o vídeo. Vamos ver. Tem som? Virá o fim, a esse mundo escuro, meu nascerá nas terras de Sião. Só vocês agora. Mas então eu seguirei nadando, então o meu ele está. Não tem acompanhamento aí de instrumentos. Só o povo. O que vocês acham? Canta ou não canta? Nós cantamos? Você fica impressionado, né? Impressionado. Imagina você ver isso ao vivo. E aí é o seguinte, aí nós saímos com a nossa equipe para fazer os trabalhos. Durante o dia, nós fazíamos feiras de saúde. Pode voltar a apresentação, por favor. Nós fazíamos feira de saúde e... Pode ir. Aí, nós fazíamos feira de saúde. Esse aqui é o pastor Marcos, hoje ele é pastor lá nos Estados Unidos. Fazíamos feira de saúde atendendo ali a comunidade. Olha só que interessante. Esse indivíduo aí, ó, esse aí é o Denis. O Denis é pós-doutor em enfermagem, professor da Universidade Federal de Alfenas. E ele foi com a gente lá, senta no chão, atende mesmo. Tem que ser pregação do evangelho na veia. Raiz. Esse é o pastor Anderson, em uma das tendas que nós atendemos. Agora aqui tem som também, viu, João? Aqui tem som também. Essa é uma comunidade que nós fomos. Começamos a reunir aí com Chama-se Comunidade do Chile. Que são um grupo de pessoas que já são adventistas e estão aqui fazendo a obra nessa região. Olá, querido irmão. As casas dos irmãos lá.
Nós vamos ter aqui as orientações de como nós iremos fazer o trabalho nesse momento de atendimento. Essa é a igreja onde eles congregam. A Igreja Adventista da Missão do Bongo. Aqui estão os medicamentos que serão distribuídos. Pequenas cirurgias eram feitas aí nesse lugar. Trabalhando com um grupo de pessoas. Aquela irmã Valéria. Irmã Valéria trabalha aqui já há algum tempo como missionária e coordena toda a missão do Bongo aqui. Irmã Vitória. Irmã Vitória. Ela é argentina. Estava como missionária lá. Aí é o seguinte, eu pensava que aquela era a igreja deles, porque eu estava chegando ali também, conhecendo naquele momento. Aí nós fomos fazer um tour pelo local. Ali não era a igreja, eles estavam construindo aquela igreja, não estava acabada ainda, porque a igreja deles é essa aqui, ó. Amigos, essa é a capela onde eles se reúnem, a igreja onde se reúnem. Olha os bancos. A capela velha, porque aquela capela onde nós estávamos é a capela nova. Então, antes de construir aquela capela, aqui eles reuniam como sua igreja. Veja os bancos, esses são os bancos. E ali o púlpito da igreja. O púlpito da igreja. Veja. O Leandro falando, não para de falar igual uma matraca. É isso aí, esse é o pastor Luiz Cláudio. Esse aqui é o irmão, como é que é o seu nome, irmão? Antônio Paulo José. Antônio Paulo José, que é ancião dessa comunidade. Irmão Paulo, aqui você se reunia antes de construir lá? É isso? Exatamente, é mesmo aqui. Sempre estamos aqui. Sempre estamos. Quantas pessoas? Aquele está escombro. Aqui membros. De membros? 130 e pouco membros. 130 membros, um pouco mais. E muitas crianças que ainda não foram batizadas. Crianças não batizadas. Se contar com as crianças, passa de 300? É pouco. Isso. 700, 800 mais ou menos. 800, 700, 800 crianças. Olha o tamanho dessa comunidade. É isso. Aí vocês construíram aquele galpão. Vocês construíram aquele outro galpão onde nós estávamos. Ali vai ser a igreja? Sim, lá é a igreja. Lá é a igreja. Lá é a igreja. Então antes se reunia aqui e agora se reúnem lá. Mas ainda nunca lá entramos. Está escombro. Ah, tá. Ainda não foi inaugurado. Está em escombro, processo de construção. escombro. Há uma parte que fala de cobertura, o pavimento do solo, do piso. Sim. Depois, condição de cadeiras, Aham. as portas não tem. E onde vocês fazem o batismo aqui? É nos rios. Ah, nos Não rios. temos no batistério, é nos rios. Nos rios. Muito bem. Obrigado, você irmão acha? Antônio. Que Deus abençoe o senhor, viu? Sim. Precisamos da nossa ajuda. Isso não acaba de dar escombro, senão vai passar anos. Sim. Senão vai passar anos mesmo. Veja aí, irmãos, a necessidade. Precisamos de ajuda, de auxílio financeiro para que essas igrejas possam ser construídas. Exatamente. Você que está talvez numa igreja confortável, com bancos estofados, com ar-condicionado, veja a condição da igreja aqui na África. Você poderia auxiliar, poderia ajudar. Ok? Obrigado. Aí, enquanto os missionários que eram da área da saúde cuidavam das crianças, cuidava do povo, né, fazia os atendimentos na área de saúde, nós saímos para visitar os irmãos. E aquelas casinhas que você viu ali, eles chamam de adobre, é um tijolo feito de barro com palha no meio. E eles constroem a casa e o cimento é barro mesmo. E palha em cima. Você entra, não tem pavimento, não, é chão batido. Uma pobreza tremenda, né? Mas eu nunca vi um povo mais feliz que esse. Isso me mostrou que não precisamos de muita coisa para ser feliz. Esse povo é feliz. Se percebe no rosto deles, né? E aí nós fomos a uma outra comunidade que é ali perto para fazer uma visita. E eu fiquei impressionado, irmãos, porque eles não têm muita coisa, mas quando chegamos lá tinha um banquete preparado para nos receber. E aí atendemos aquela comunidade. Aí saímos com essa impressão. Ó. Essa impressão que nós saímos. Pode passar aí, acho que não está indo aqui.
Amigos, acabamos de visitar aqui a comunidade de Chile. Os irmãos que, aos olhos desse mundo, são pobres, mas nos ensinaram uma lição tremenda de o que é a verdadeira riqueza. Pastor Anderson, o que tu sentes aí, amigo, depois de ter visitado esse povo? Sensibilizado, querendo lutar mais para o reino de Deus. Percebi muito temor do Senhor aqui. Eles não têm muitas coisas que o reino dos homens proporciona, mas eles têm muito do reino de Deus. Isso foi uma grande lição para mim. Amém. Alegria no coração e louvor a Deus que eles têm. Amém. Sandra, é o seguinte, nós havíamos falado que nós jamais esqueceríamos o que aconteceu, mas para a gente ficar, para ficar registrado, quais são os seus sentimentos em relação ao que nós vimos e presenciamos nesse lugar esquecido pela humanidade? Pastor, como eu falei, acho que nunca vou esquecer isso, nunca mesmo, a carinha daquelas crianças com aquela carinha triste. Eu vi uma mãe amamentando ali que me chocou mesmo. Eu saí para fora para chorar, porque eu vi que não tinha nada no peito dela, nada. Porque para produzir leite ela tem que comer, então isso quer dizer que ela não come. Porque estava murcho assim, mas me deu muita dó. E eu saí para fora e pedi para Deus para ele voltar logo, para salvar esse povo. De fato é um local esquecido, né? Eu saí com a sensação de frustrada, porque tem muita coisa para fazer e o que a gente fez não foi nada. Mas olha... Não foi nada que a gente fez. Mas a gente sabe que Deus tem muita coisa boa para dar para eles, né? Mas louvamos o nome de Deus porque a igreja de Deus está aqui presente. Amém? Sim, o povo de Deus, com o né? Evangelho. E eles são adventistas do sétimo dia. E com muito fervor, né? A Amém. fé que eles têm, a garra que eles têm, né? Amém. Tem que desligar. É Deus. Amém. Obrigado, amigos. Aí nós saímos desse local aí e levamos... Amigos... Cada um de nós leva barrinha de cereal, água, né? Porque a orientação é que a gente não coma qualquer coisa, né? Não sabemos como é produzido. E aí eu levei barras de cereais a mais para dar para as crianças. Aliás, disseram para nós que teria 200 crianças e nós fomos num supermercado, compramos pera para levar para as crianças e compramos pipoca para 200 crianças. Chegamos lá, tinha 800 crianças. O que a gente ia fazer? Cortamos a pera em 4 pedaços, para dar um pedacinho para cada um. E os pacotes de pipoca eram menor para que cada um pudesse levar. E eles ficavam assim com uma vontade de comer aquilo. A gente estava fazendo lá, junto deles, né? E eles ao redor. Eles ficavam ao redor vendo a gente fazendo as pipocas. Coisa simples que é pipoca. Terminamos a série de conferências. E eu tive o privilégio de pregar nesse local aí, num estádio, 25 mil pessoas. Que coisa maravilhosa. Aí você vê o povo cantando no estádio. Que coisa maravilhosa, que experiência maravilhosa foi aquela. Esse aqui é parte do grupo, né? Você vê que tem jovens, tem pessoas de mais idade, pastores, irmãos leigos. E aí o batismo. Batizamos, nessa ocasião, 326 pessoas. 326 pessoas foram batizadas. Você se lembra dessa mulher aqui, ó? Lembra dela? Que não era adventista, que acompanhava as pregações? Olha ela aqui, ó, sendo batizada. Falo com ela até hoje. Ela, há 3, 4 semanas atrás, agora não lembro, ela me ligou, falou assim, pastor, ela tem uma maneira de falar diferente, pastor, o chefe Maia quer que você venha a Angola. O chefe é o homem, né? Eu já tinha falado para ela, quer dizer, eu mandei uma mensagem para o Maia dizendo, Maia, olha, nós estamos querendo ir em 2026. Então, prepara aí alguma coisa para a gente estar fazendo um trabalho, fazendo uma missão em 2026. Aí, uma semana passou, ela me liga. Pastor, o chefe quer que vocês venham agora, nesse ano. Assim, não tem condições. Não tem condições. Não, pastor, faz uma força aí, chama alguns irmãos, chama alguns pastores. Mas ele vai nos ajudar com as passagens aéreas? Vê aí, pastor, faz um levantamento aí a gente vê o que faz. Bom, ok, comecei a convidar algumas pessoas.
falar com outras para a gente ir lá esse ano em julho. Aí a associação me liga, que eu tinha falado também com o pastor Josemar, e o pastor tinha convidado ele para ir com a gente, ele se empolgou, falou assim, vamos. Mas ele me convida para ir lá na associação com 2 notícias, uma má e uma ruim. Ai, meu pai do céu. Tem 2 notícias, pastor, então fala logo pela má. Fala a boa primeiro, eu sempre sou positivo. Fala a boa primeiro. Vai assim, pastor, olha, nós vamos ter um congresso de missionários do mundo inteiro que acontece 5 anos, e nesse ano vai acontecer no Chile. Queremos que você vá representar na associação. 1 semana no Chile para você trazer informações aqui para nós sobre missão. Sério? Uau! Mas a má notícia é que não dá para você ir nos 2 lugares. É lá ou aqui. Você tem que escolher. Mas como eu já tinha planejado em 2026, eu tive que ligar para Filomena, não dá para mim ir nesse ano, porque eu fui convidado pela associação para um congresso de missionários e tal. Eu vou estar no Chile fazendo esse congresso, mas no ano 2026 nós estaremos aí, em nome de Jesus. Aí ela entendeu, ficou triste, entendeu. E aí, esse é o grupo completo. Aqui, amigos, essa foto aqui é histórica. Essa foto é histórica. Deixa eu mostrar para vocês o Francisco Lungumbululo. Francisco Lungumbululo, está aqui, ó. Meu grande amigo, pastor Neto, meu grande amigo. Professor de teologia, fez mestrado junto comigo aqui no Brasil. E esse local aí é o local na terra onde cai o maná. Vocês já ouviram falar nisso? Quantos já viram falar que o maná cai aí? Gente, eu falo isso para o povo fica incrédulo. Maná, que história é essa? Maná caiu no tempo de Moisés, lá no deserto. Pois tem uma história do maná caindo na década de 40. Na década de 40 houve uma grande estiagem. E nessa região é chamada Missão da Namba. É um colégio nosso. Tem igreja, tem dormitório masculino, feminino, tem auditório, tem o refeitório, tem a igreja. Aí abrigava uma comunidade adventista. Aí teve, na década de 40, uma grande estiagem e o povo estava passando literalmente fome. Uma família havia comido o último pedaço de pão há 3 dias atrás e não tinha mais nada o que comer. Uma família especial começou a orar. Essa história está registrada em um artigo na revista adventista da década de 40. Essa família começou a orar pedindo a Deus misericórdia, porque ele já há 2, 3 dias não comia mais nada. Escute a história. Depois de terminar a oração, a filha sai para o quintal e quando ele chega no quintal, ela encontra o quintal forrado de uma substância branca. A gente pensa que maná é um pão que a gente quebra e pega o pedaço e coloca na boca, né? Mas a Bíblia fala que é fina como a geada do campo e do tamanho de sementes de coentro. É pequenininho. Então você junta aquilo lá, faz uma farinha e faz o bolo. Não é pão pronto. Mas você pode comer cru, não tem problema. E aí ela viu aquele negócio e 2 homens de branco apareceram para essa menina e disse, Deus ouviu as suas orações e mandou maná. Ela saiu correndo imediatamente para dentro de casa, dizendo, papai, mamãe, Deus ouviu as nossas orações e mandou maná. Os pais saíram correndo e viram aquela substância branca lá, forrando o quintal todo e perguntaram de onde estão os homens. E nunca mais se viram os homens. E aquele maná caía todos os dias, de domingo a sexta, no sábado não caía. E se caísse no sol, ele derretia. Mas se caísse na sombra, ele se conservava. E durante alguns anos, Deus mandava esse maná e o povo comia desse maná. O pastor Gerson, aqui nós temos o Gerson Quiles, eu sempre confundo. O Gerson, me ajudei. Pires, isso. O Gerson Pires foi professor meu na faculdade. Ele foi para lá, trouxe desse maná, dessa substância, para a Unicamp. A Unicamp fez lá os experimentos que eles fazem, os estudos sobre aquele material e comprovou que tem todos os nutrientes necessários para a nossa subsistência. Um outro grupo de americanos agora
foi lá, pegou o mesmo material, levou para os Estados Unidos e fizeram o mesmo teste e deu o mesmo resultado. Durante anos caiu, até que vieram as chuvas, brotaram as colheitas e aí não precisou mais. O povo foi salvo por Deus da fome avassaladora através do maná. E o que é interessante, que Deus deixou uma pequena amostra para eles. Cai quarta e sexta-feira. Toda quarta e sexta-feira cai uma pequena amostra. Aí os turistas, como eu estive lá, saem no Brasil para ir lá naquela terra para ver o famoso maná. Para ver o famoso maná. E essa foto aí foi tirada exatamente onde cai o maná. Só que ele é tão pequenininho que ele cai no meio desses capins aqui, ó. Aí você tem que abrir os capins para você encontrar. É um flocozinho branquinho, alvinho, quando você coloca na boca, doce, quando você cheira mel. Mel. Aí você coloca docinho. E aí, passou-se o tempo, veio a guerra civil angolana. A igreja foi expulsa de lá e os rebeldes tomaram aquele local e fez um quartel-general. Deus não mandou mais o maná. 30 anos se passou. Em 2003 acaba a guerra e o governo entrega, devolvendo para a igreja aquelas terras, os irmãos voltam e Deus manda o maná de novo. Algumas coisas eles contam lá. Relacionadas com o maná. Por exemplo, quando há pecado no meio do povo, Deus mostra através do maná. Como assim? Um dia, eles foram colher o maná. O maná é branco e doce. Mas quando eles foram colher o maná, estava amarelo e azedo, amargo. E durante vários dias, amarelo e amargo. E depois, sem entender, Senhor, o que está acontecendo? Descobriu que o pastor da comunidade estava em adultério. A igreja mandou o pastor embora. Veio outro pastor e o maná caiu branco e doce novamente. Teve um grupo de missionários que foram lá e duvidaram que de fato era maná. Você está vendo que tem eucalipto aí, ó? E aí eles chegaram nesse local e disseram que isso aqui não é maná nada, isso aqui é fruto do eucalipto, cai das árvores. E os irmãos falaram assim, eucalipto não dá isso aqui, irmão? Não, isso aqui não pode ser maná, isso aqui cai das árvores. E ele temava insistia dizendo que não era maná. Aí ele sai, veja que o maná cai antes de nascer o sol. Você não vê o maná caindo. Aí ele sai, já era mais de 9 horas da manhã, por volta de 9, 10 horas. Ele sai dessa região onde caiu o maná e vai para um campo aberto onde não tem nenhuma árvore. E Deus manda uma bola de maná cair na testa dele. Puf. Cai na testa dele, cai no chão. Ele prova o maná, a mesma substância. Ele pede perdão a Deus por ter duvidado. E eles contam isso lá. Uma outra missionária foi lá, sabedora que caiu o maná, que cai somente quarta e sextas-feiras. Quando a gente vai para um lugar desse, a gente vai com passagem de ida e volta já definida. Ela foi na quarta-feira, na quinta-feira ela voltaria para o país dela. Chegou lá e não encontrou. Na quarta-feira não encontrou. E ela procurava, abriu o espaço no meio do mato, nada. Já tinha passado o tempo, 8 horas, 9 horas, e aquela mulher se ajoelhou, chorando, assim, demonstrando a tristeza de não ter encontrado o maná. E quando ela abriu os olhos, depois que estava orando, estava forrado de maná ao redor delas. Interessante, né? Eu tive o privilégio de ir lá. 2 vezes. Quer dizer, 2 vezes. Na terceira, são 3 vezes que eu fui lá, 2 vezes eu fui nesse local. Em 2023, levei um grupo lá, eu já era pastor aqui. Você se lembra que quando eu cheguei aqui, eu já estava marcada a viagem para lá, foi lá. O pessoal sai daqui e vai para lá pensando em ver o maná. Nós ficamos na missão do Bongo. Da missão do Bongo até a missão da Nama são cerca de 300 quilômetros. Naquelas estradas emburacadas. Aí nós alugamos o que eles chamam de viatura. O que é viatura? É uma caminhonete com capota atrás que tem bancos, um da frente do outro. A gente vai sentado, um olhando para frente do outro e o carro para lá, né?
Aí nós levantamos 2 horas da manhã para chegar bem cedo. Chegamos lá, veio o irmão Albano, diácono da igreja. Triste, pastor. Eu até levantei cedo para procurar e não encontrei. Isso era em julho. Desde outubro do ano passado não cai mais um maná. Eu disse, não é possível. Eu olhei para o grupo e vi a frustração no rosto deles, porque eles saíram daqui para ver o maná e chegaram lá, depararam-se com essa notícia. Eu disse, não é possível. Aí eu fui lá, nesse local, me ajoelhei e falei assim, Senhor, para mim não precisa, porque eu já vi. Mas para ele, Senhor, manda o maná. E eu fui lá, gente, vamos, venha, vamos procurar, de repente Deus nos manda e nos surpreende. 4 foram, de 11, 12 pessoas, 4 foram, o restante ficou lá, resmungando. E aí nós fomos, procuramos, para os 4 que foram, Deus mandou os 4 floquinhos de maná. Eles encontraram e pegaram e provaram gosto de mel. Mostraram para os demais, só que para os demais não teve, porque era só um floquinho que eles encontraram e eles comeram. Não dava para dividir, era tão pequeno que não dava para dividir. E eles viram maná, mas não provaram maná, só provaram aqueles que acreditaram. Queridos, Deus nos chama para pregar o evangelho. Porque você acha que eu teria visto isto se eu não saísse daqui para ir pregar o evangelho? Eu fui lá com a propósito de pregar o evangelho, de salvar pessoas. E no processo de pregar o evangelho, adivinha o que aconteceu? Deus me deu o privilégio de conhecer o maná. Está vendo o que a gente perde quando não pregamos o evangelho? E aí eu termino perguntando para vocês isso aqui, ó. Deus é autossuficiente? O que vocês acham? Vocês acham que Deus é autossuficiente? Sim ou não? Deus tem poder de pregar o evangelho no mundo todo sem a nossa necessidade? Sim ou não? Deus precisa de homens para pregar o evangelho? Não precisa. Deus não precisa de ser humano. Mas olha o que Ellen White diz. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso? Tá, ok. Veja esse o texto. Deus poderia ter proclamado a sua verdade por meio de anjos sem pecado, mas esse não é o seu plano. Olha esse o texto. O anjo enviado a Felipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. Aí quando eu vejo esses textos, algumas frases me vêm à mente. Esse não é o seu plano. Essa não é a sua maneira de agir. Usar anjos. Isso demonstra que Deus tem um plano específico, não tem? Para pregar o evangelho? Se Deus não usa anjos, Deus vai usar quem? Aí, Ellen White vai dizer, Deus poderia ter realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, nos preciso partilhar da sua obra. É isso que acontece. Quando nós saímos para pregar o evangelho, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. O caráter de Cristo é estampado em nós. Os desejos do próprio Senhor serão os nossos próprios desejos. Iremos nos assemelhar a Cristo. Quanto mais pregarmos de Cristo, mais seremos semelhantes a Ele. Serviço Cristão, página 9. Cristo estava apenas a alguns passos do trono celestial quando deu sua comissão aos discípulos, abrangendo como missionário a quantos? A todos que crescem no seu nome. Se você crê no nome de Cristo, você também é abrangido como um missionário de Cristo. Quanto tempo mais poderíamos viver nesse mundo, irmãos? Quanto tempo mais você gostaria de viver aqui? Você quer envelhecer aqui? Você quer morrer aqui? Quanto tempo nós viveremos mais aqui nesse mundo? Testemunho para a igreja, se cada um de nós fosse missionário vivo, a mensagem para esse tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Rapidamente. Se nós fôssemos missionários vivos. Eu já fiz essa conta aqui com vocês em uma das minhas pregações aqui, e eu vou fazer essa conta de novo. Quando
pregarmos o evangelho, se nós pregarmos o evangelho, quanto tempo demora para Jesus voltar? Porque Jesus falou assim, ó. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, Jesus, ele comissionou, linkou o fim com a pregação do evangelho. E aí eu fiquei pensando, quantos anos, se nós pregássemos o evangelho, quantos anos Jesus demoraria para voltar? Não é marcação de data não, por favor, viu? Então escuta bem, é uma hipótese. Nós temos mais de 20 milhões de adventistas no mundo. Vamos pegar um dízimo desse número, 10%. Não vamos usar a membresia totalmente. Vamos pegar os 20%. Lembra dos 20% que fazem 80% fica expectante? Então, vamos pegar os 20%. 20% somente. 20 milhões. 10 milhões. Não, desculpa, eu falei 20 é 10 milhões, é 10%. 20 milhões, pegar 10%, aí nós teremos 2 milhões, ok? Aí a gente vai desafiar 10% da membresia da igreja a levar uma alma para Cristo durante um ano. Você acha que é difícil, impossível levar uma alma para Cristo durante um ano? Então, nós vamos pegar 2 milhões, que são 10% do número de 20 milhões, e vamos desafiar. Nesse ano, você leva uma alma a Cristo. Mas você vai levar essa alma a Cristo na seguinte situação. Você leva para Cristo, mas ensina essa pessoa que no ano seguinte ela também levará uma pessoa para Cristo. Então, 2 milhões, salvam mais 2 milhões. Esses 2 milhões que vêm para a igreja é desafiado a levar mais uma alma para Cristo cada uma. Então, quanto tempo nós gastaríamos para pregar o evangelho no mundo? Olha lá. Então, no primeiro ano, nós faríamos 4 milhões de membros. Esses 4 milhões levaria cada uma pessoa, faríamos 8 milhões no segundo ano. 16 milhões no terceiro ano. No ano 4, 32 milhões. No ano 5, 64 milhões. 6, 128 milhões. No ano 7, 256 milhões. No ano 8, seriam 512 milhões. No ano 9, 1 bilhão. Passamos de 1 bilhão em 9 anos. Em 10 anos, 2 bilhões. Em 11 anos, 4 bilhões. E no ano 12, passaríamos a quantidade de pessoas que há presente no mundo. 8 bilhões de pessoas. Em outras palavras, se nós fôssemos, vou voltar aqui para você entender, se cada um de nós fôssemos missionários vivos, a mensagem desse tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. 12 anos nos separam da concretização do nosso sonho. 12 anos. 12 anos. Quanto tempo você quer viver mais aqui? Quer envelhecer aqui? Meu sonho é esse aqui, ó. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Essa é uma profecia de Apocalipse 18, que a terra um dia vai ser iluminada com um anjo. Pastor, mas que anjo é esse? Quem é esse anjo que vai iluminar toda a terra? Se você está pensando que é um anjo no sentido literal do termo, você está enganado. Deixa eu mostrar Ellen White dizendo quem é esse anjo. O Espírito do Onipotente está movendo o coração dos homens. E os que respondem a essa influência tornam-se testemunho de Deus e de sua verdade. Em muitos lugares podem ser vistos homens e mulheres consagrados comunicando a outros luz, a luz que iluminou o caminho da salvação mediante Cristo. Enquanto deixam sua luz brilhar, presta atenção, esses homens, enquanto deixam sua luz brilhar, como fizeram os que foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, recebem mais e mais poder do Espírito. Assim é a terra iluminada com a glória de Deus. Quando os servos de Deus proclamarem o Evangelho, a terra inteira será iluminada. E nosso Senhor voltará a esse mundo. Meu amigo, minha amiga, Deus espera que você participe dessa obra. Prega o Evangelho. Ei, prega o Evangelho para você ver milagres acontecendo na sua vida, na sua experiência. Às vezes a gente fica na igreja somente expectando e vendo as coisas acontecendo. Alguém sobe aqui e fala de um milagre que aconteceu na vida, você possivelmente pode pensar, isso nunca aconteceu comigo. Prega o Evangelho e você vai ver grandes coisas acontecendo com você. Saia, arregaça as mangas, faça o que for preciso fazer para salvar as pessoas. E adivinha o que acontece? O que acontece é que
enquanto você salva outros, você está se salvando. Não porque você é salvo pelas obras, é porque você leva a Cristo, Cristo se torna real para você. Quanto mais você prega o evangelho, mais Jesus estampa o seu caráter na sua vida. E o seu caráter vai ser semelhante ao de Cristo. E somente quando o caráter de Cristo for perfeitamente revelado em seu povo, ele voltará para proclamá-los como seus. Você gostaria de fazer parte desse movimento? Quantos gostariam de levantar sua mão aí? Amém. Que Deus te abençoe. É meu sincero desejo de oração em nome de Jesus. E as inscrições para 2026 para Angola estão abertas. Quem quiser ir comigo, venha. Venha. Que Deus abençoe todos nós.